Então, Gilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a história do movimento médico espírita no Rio Grande do Sul, a história da nossa associação, né? Acho que é importante a gente deixar esse registro histórico com aqueles que viveram lá, né, o início de todo o processo. A gente tem certeza que tu tem muita coisa para nos contar desse processo aí, né? Então, queria começar te perguntando quais são as tuas memórias mais antigas do início dessa caminhada dentro do movimento médico espírita do Rio Grande do Sul. Ok, Paulo. A história da AME Rio Grande do Sul, da AMERGS, ela começa em 1995, né, com a fundação da AME Brasil. Em 93, a doutora Mariana Medinesp, em São Paulo, conclamou que formasse novas AMEs. E em 95, já com 11 AMEs formadas no Brasil, foi fundada então a AME Brasil. Dia 11 de junho de 95. Né? E nesse evento, a doutora Marlene, então, incentivou que continuassem formando novas AMEs. E tentou, lá em São Paulo, durante o evento, conversar com vários representantes do movimento espírita que lá estavam, de vários estados, para convidá-los a formar AMEs. E ela não encontrou um médico gaúcho, mas estava lá o professor Cícero, né? E o professor Cícero daí conversou com a doutora Marlene e ela deu uma incumbência a ele: tu tem que chegar em Porto Alegre, procurar alguns médicos, que o Cícero é biólogo, né? Cícero Teixeira, nosso querido Cícero, e para fundar uma AME no estado do Rio Grande do Sul. Um parênteses, estava lá também no Medinesp o José Nicanor de Souza, de Bagé. E ele, voltando de São Paulo, fundou a AME Bagé. Na verdade, a AME Bagé foi a primeira AME do estado do Rio Grande do Sul, antes da AME Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Bem, o Cícero chegou em Porto Alegre e disse que já quando a doutora Marlene conversou com ele, já lembrou da minha pessoa. Aí veio, conversou comigo, trouxe aquela orientação que o doutor Bezerra havia dito para a doutora Marlene, que as AMEs já tinham sido formadas no coração de Jesus, mas que precisavam se materializar na Terra, e que Bezerra então solicitava assim aos colegas médicos espíritas que fizessem esse esforço para concretizar esse ideal, né? Essa história é muito bonita, né, Gilson? Eu queria te perguntar assim, aonde foi esse encontro com Cícero? Onde é que vocês estavam? Como é que foi a conversa que antecedeu esse encontro? Algumas lembranças que tu tem nesse aí momento. O Cícero chegando aqui, ele entrou em contato por telefone conosco e nós marcamos daí uma reunião na minha residência. O Cícero e outras pessoas fizemos uma reunião mediúnica. E nessa reunião lá em casa veio uma confirmação, né, da espiritualidade, quanto à orientação do Bezerra. Depois eu pedi uma orientação direta ao doutor Bezerra, também pela nossa irmã Custódia, Ávila dos Santos, uma médium lá de Santo Ângelo, do Amor ao Próximo, uma médium bem confiável. O doutor Bezerra referendou, né, a formação da AME Rio Grande do Sul e incentivou que nós, então, assumíssemos a AME. Né? Como é que foi para ti esse momento, Gilson? Assim, porque imagina, né, todo um início de um processo no Estado, né? É sempre mais difícil criar algo do zero do que dar continuidade, né? Como é que tu te sentiu? Como é que foi para ti essa... Qual era a tua participação já no meio espírita? Eu já fazia parte do movimento espírita há bastante tempo, já tinha presidido algumas casas espíritas, o irmão Miranda, fui presidente do irmão Miranda, participava da UD Partenon, já tinha participado também da Luz e Caridade, a casa que eu comecei aqui em Porto Alegre, colaborei com a Federação Espírita em algumas tarefas, em alguns departamentos, de comunicação, mas eu não tinha nenhuma informação que havia uma associação médico-espírita.
Era uma novidade para mim. Quando o Cícero chegou dizendo que havia essa associação, para mim foi uma surpresa, porque eu nunca ouvi, em todos esses anos de movimento espírita, alguma informação quanto a isso. Para mim primeiro foi uma surpresa, né, que havia. E aí a gente, assim, no primeiro momento, a gente acatou a ideia, mas aquela coisa que estamos conhecendo, né, se apropriando ainda daquele, porque não tinha ainda a ideia da dimensão da coisa. Depois a gente começou a partir do Medinesp, se envolver mais propriamente com o movimento espírita, médico espírita, que a gente pôde daí dimensionar. Até o momento a gente não tinha essa dimensão da importância e da complexidade da tarefa, né? Como é que se deu esse processo de organizar, então, e atrair colegas, atrair médicos? O que tu pensou lá no início? Quais foram os primeiros passos? Aí quando o Cícero veio com essa incumbência, bem, vamos então, houve a orientação do Bezerra dando o aval, vamos procurar os colegas médicos, né? A parte difícil. Né? De fazer um levantamento. E aí começamos a conversar com o outro. Alguns colegas disseram que não gostariam de participar, não tinham interesse, estavam envolvidos com outras atividades na casa espírita. E foi bem difícil, Paulo, porque alguns estavam muito comprometidos, outros colegas que eu conhecia não estavam totalmente envolvidos com a tarefa espírita, eram espíritas, mas não estavam inseridos, né, no movimento espírita. E aí tivemos bastante dificuldade. Tanto é que a conversa com Cícero foi ainda em 95, né, depois que ele voltou de São Paulo. Mas nós fomos arregimentando as pessoas em 96. E sobrou daí uma estratégia. Olha, já que os colegas não tinham essa disponibilidade, eu falei assim, então tu empresta o teu nome para nós formar a primeira diretoria. Tu não precisa participar das reuniões, não precisa se envolver, mas deixa eu colocar lá, né, na diretoria para a gente ter um número suficiente de médicos para formar uma diretoria. Naquela época o nosso estatuto era toda a diretoria executiva formada por médicos. Tanto a executiva como o conselho fiscal. Então, precisava de um número razoável de colegas médicos. E assim nós fizemos. E aí, dia 23 de novembro, né, de 1996, nós fizemos a ata de fundação. Até eu trouxe a ata aqui, né, a ata de fundação. Até é bom a gente lembrar os colegas que lá estavam. Algum colega que tenha ajudado? Então, nós tivemos ali em ordem alfabética Alberto Mantovani Abeche, o Alberto Luiz Grigoli Maia, Andréa Kaiser. O Alberto foi meu companheiro de juventude espírita na Luz e Caridade. Andréa Kaiser era da União Espírita Porto Alegrense. O Breno Nora, o César Jeremia, o Cícero Marcos Teixeira participou da ata de fundação. Elizabeth Barbosa dos Santos, uma colega ginecologista da União Espírita Porto Alegrense. Elizabeth Guariente, Flávio Luiz Ramos da Silveira, eu, né, o João Paulo Mota Lacerda, a Maria da Graça Luz de Castro e o Nelson Lemos. Esses foram o grupo que constituiu a relação dos sócios fundadores. Então, dia 23 de novembro de 95, nós fizemos a ata de fundação, aprovamos o estatuto e já foi eleita e empossada a nova diretoria. Então, eu fiquei como presidente. A vice-presidente ficou a Maria da Graça Luiz de Castro, colega ginecologista. Primeiro secretário foi o Nelson Lemos. Segundo secretário, Alberto Mantovani Abeche. Primeiro tesoureiro, Elizabeth Barbosa dos Santos. Segundo tesoureiro, Flávio Luiz Ramos da Silveira. Conselho Fiscal, o Breno Nora, Andréa Kaiser, Elizabeth Guariente. E o suplente, João Paulo Mota Lacerda, e o César Jeremia, e o Alberto Luiz Grigoli Maia. Estava finalmente consolidada, né? Materializada a instituição. Quais foram os primeiros passos? Bem, então, em novembro de 95, nós fundamos a AME. Temos que apresentar a AME ao movimento espírita.
Um parêntese, Paulo. Cabe aqui ressaltar a importância da Federação Espírita do Rio Grande do Sul também, nesse processo, na pessoa de Jason de Camargo, que era, na época, o presidente da nossa federação. O Jason, ele foi de um carinho, de um incentivo, né? Ele deu todo o apoio, incentivou, levou a todo o Rio Grande do Sul a ideia, né? Divulgou a ideia da formação da Associação Médica Espírita. Algumas pessoas ficaram meio questionando, ele defendeu, advogou. Então ele foi uma pessoa assim, muito importante nesse processo, tanto no incentivo, né, como também referendando a proposta. Então nós tivemos sempre, desde o início, esse apoio, né, da federação, principalmente na pessoa do Jason de Camargo. E aí eu conversei com o Jason e nós fizemos então uma sessão de uma solenidade de apresentação da AME, que foi dia 22 de março de 96, na sede da Federação Espírita, na antiga sede, né? Avenida Desembargador André da Rocha, número 49, naquele salão que havia no segundo piso. E quem fez a abertura foi a doutora Marlene Nobre. Nós temos, inclusive, algumas imagens, né? Nós temos esse vídeo inteiro gravado, né? Está lá no nosso canal, quem quiser assistir esse momento importante, né? Então, estava fundada a AME Rio Grande do Sul. Quem quiser ver a doutora Marlene Nobre, novinha, né? Vai lá na TV, então, a Mergues, vai ser bem interessante. E lá está o Jason, né, que fez a abertura da solenidade. E gravamos, filmamos com a VHS ainda, né? Moda antiga. É a moda antiga, não tinha o computador para apresentar os slides, era o retroprojetor, era uma época diferente. Então ali foi a abertura formal, né? A apresentação da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul ao movimento espírita. E uma coisa que surpreendeu a doutora Marlene, porque ela já tinha participado de várias fundações, e ela disse que no Rio Grande do Sul foi a solenidade de maior expressão naquela época, porque o salão estava cheio, né? Apoio da federação, pessoas, né, prestigiando, então ela impactou bastante a doutora Marlene, ela me comentou quanto a isso. E aí começamos então os estudos, a proposta de estudo, né? Esse momento foi o primeiro contato que tu tivesses com a doutora Marlene, ou já houve... Não, nós daí no decorrer da fundação da AME, né, na proposta de nós formarmos a AME, a gente fez contato com ela, conversamos, né, tivemos vários contatos. Pessoalmente, inclusive, ali foi o momento da... Pessoalmente eu não me lembro se nós tivemos alguma conversa antes. Acho que a primeira vez que nós conversamos pessoalmente foi com a vinda dela aqui em Porto Alegre, nesse evento da abertura, da solenidade de abertura da AME. Um reencontro, provavelmente. Com certeza, né? Como todos nós que fazemos parte da família AME Brasil, né, Paulo? E aí, novamente, a importância da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que abriu as portas, nós não tínhamos a sede, então o funcionamento da AMERGS foi na sede da FERGS. Nós começamos um trabalho de estudo, né, baseado nas obras de André Luiz. Fizemos um polígrafo, fazendo uma relação entre espiritualidade, medicina e espiritismo. Porque nós tínhamos a ideia de chamar novas pessoas. Como falei para vocês, embora a diretoria estava composta, mas, na verdade, era eu e a vice-presidente praticamente que, né, estávamos na frente das atividades. E eu dirigindo o grupo de estudo. A primeira atividade, então, da AME, formal, regular, foi um estudo de medicina e espiritualidade dentro da Federação Espírita. Dentro da Federação Espírita, com o apoio do Jason, né, que ele, inclusive, participou como aluno das primeiras... para conhecer, né, ver como é que funcionava. E aí foi muito importante, porque a partir desses estudos, era um estudo aberto não só para médicos,
né? Médicos e dirigentes de casas espíritas, podia participar, presidente, dirigentes de estudos, e foi muito impactante. Isso aí, as pessoas começaram a se interessar, um estudo bem aprofundado, e então tinha bastante dirigentes, presidentes e alguns gatos pingados de médicos, né? Uns 3, 4 médicos no meio daquele grupo. E então o estudo era feito de uma maneira que tinha as questões técnicas, mas de uma forma acessível que a pessoa leiga, que não sabia de medicina, pudesse entender. A gente fez uma miscigenação de conhecimentos de maneira que fosse interessante para todos os participantes. Esse curso ficou quantos anos mais ou menos lá na federação? Ficou na federação acho que uns 2, 3 anos, né, Paulo? Porque depois a gente foi para o Hospital Espírita de Porto Alegre. Muitos dos atuais trabalhadores da AME Rio Grande do Sul vieram de lá. Inclusive o Paulo, né? O Paulo foi nosso aluno, te lembra, Paulo? Lembro, lá no Hospital Espírita. Isso já no hospital, né? Mas ia nas reuniões da federação. Exato. E lá na federação nós tivemos assim a Tatiana Turinho, que eu me lembro, de nossa aluna. Tivemos o Márcio Selig, né? Que a Yara era espírita e ele não. E ela daí ficou entusiasmada, trouxe ele. E hoje o Márcio foi o que nos possibilitou termos a sede, né? Ele que cedeu a casa. Continuou trabalhando conosco. Então, vejo a importância daquele pequeno grupo que se iniciou lá, que muitos colaboradores vieram desse grupo de estudo, que foram se vinculando. Alguns estudavam e se desvinculavam, né? Não tinham tempo, e outros ficavam entusiasmados. Então, tem muitos colegas que foram muito importantes nesse processo, Paulo. Ajudaram por um tempo, depois tiveram que ir se dedicar à vida profissional, outros foram até para o interior do estado. Mas nós tivemos vários colaboradores que tiveram muita importância nesse processo de estruturação e amadurecimento da AME, né? E esses grupos de estudo, eles foram se multiplicando, né? Porque eu me recordo que o Márcio dava um curso lá no hospital onde ele trabalhava, né? A Maria Cristina também tinha um outro curso no Hospital Espírita. Nós fomos ampliando. Aí, aí o que aconteceu? Exatamente a necessidade de ampliar. Aí a federação, nós continuamos tendo o apoio da federação. Na época, o Newton Andrade era o vice-presidente do Jason, depois ele assumiu, né, a presidência da FEGS. Continuamos com a mesma parceria. Já na época do Jason, começamos a ter seminários mensais aqui na federação, em que fazíamos uma parceria entre a MERGS e FERGS. Então, esse seminário era em conjunto com expositores da AME, Rio Grande do Sul, e também da federação, né? Com temas assim, bem interessantes, glândula pineal, mediunidade, perispírito. E aí começou a ver a necessidade de se ampliar esses estudos. Só que a federação sempre foi uma federação muito ativa. E sempre todas as salas ocupadas, todos os dias com atividades. E nós ficamos um pouquinho assim constrangidos de exigir da federação novos espaços, né? Porque sabia que ia gerar um impasse. Então, surgiu também nesse momento um problema lá no Hospital Espírita, que o hospital estava tentando trazer a atividade espírita para dentro do hospital. Os médicos que lá trabalhavam no hospital, eles não eram espíritas. E eles faziam uma pressão muito grande de não deixar, ameaçava a diretoria do hospital, que não era técnica, não era médica, de processar o hospital e de levar uma queixa ao Conselho Regional de Medicina. O hospital ficou sabendo da fundação da AME Rio Grande do Sul. E aí nos chamou para fazer assessorar a diretoria. Olha, como nós podemos, a proposta é essa, e realmente tornar o Hospital Espírita um hospital com atividade espírita para os pacientes. Havia atividades, mas à distância, desobsessão, trabalho de radiação, de preces aos pacientes, mas não junto ao paciente. Os médicos diziam de que o paciente era um deles e que o hospital não podia intervir nessa relação, nessa prática terapêutica deles. Bem,
Nós passamos então a assessorar a diretoria do Hospital Espírita e fomos nos vinculando gradativamente ao hospital, e aí tivemos a ideia de levar a AME para dentro do hospital e os estudos para dentro do hospital, para dar um caráter técnico-científico aos estudos espíritas lá dentro. Porque daí os estudos lá dentro teriam um grupo de médicos espíritas estudando a doutrina espírita sob a ótica científica, essa conexão entre espiritismo e medicina, e levamos então os estudos para lá. Isso está falando de 2002, 2001, por aí, 2002. Já com a tua participação na diretoria do hospital. Ali nós começamos como assessor apenas. Né? Como assessor, assessorando, orientando, dando o suporte técnico. Aí, à medida que nós fomos participando gradativamente desse processo de embate, né, com os médicos lá dentro, aí é uma outra história que eu não vou entrar, porque daí é todo, né, como a gente conseguiu isso aí. E aí o EPA, o Hospital Espírita de Porto Alegre, nos convidou daí a colaborar também na diretoria do hospital. Começamos lá como secretária até chegar hoje na vice-presidência. Né? Então começou os estudos lá no Hospital Espírita, e aí, como tu falaste, ampliamos os grupos. Né? Que tu foste lá participar também, conheceu lá as atividades do EPA. Bom, e aí a coisa foi cada vez mais se expandindo, né? E começaram a surgir os eventos, os projetos de pesquisa, de participação acadêmica. Conta um pouquinho dessa história. Exatamente. Primeiro, assim, pontuar a importância da fundação da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, porque possibilitou esse trabalho com a federação e dar esse suporte ao hospital. Estava necessitando realmente de uma instituição com técnicos da área de saúde para poder dar uma impulsão nessa parte científica. Né? Parece que há certos momentos que se tornam propícios e que as coisas favorecem o surgimento de novas ideias, de novas propostas. Ali era o momento, né? Exatamente. E a gente vê então que aqui a orientação do Bezerra, que a AME já estava no coração de Jesus. Porque basta de riscar o fósforo, a coisa pegou fogo em todo o Brasil. Né? A gente via que estava ali realmente todo um suporte, um aporte da espiritualidade, porque foi muito rápido o crescimento das AMEs. Havia uma necessidade, eu acho, essencial dessas questões científicas do espiritismo, e também esse apoio fundamental da espiritualidade que consolidou, que ajudou na constituição, né, dessa proposta. Dificuldades não faltaram, mas também houve todo esse apoio que superou e muito, né, e vem superando as dificuldades. Sem dúvida. E os eventos? Pois é, aí o primeiro evento, olha que coisa interessante, quem fez foi a Fergs, em 97, se utilizando do apoio da Mergs, que é esse aqui, Seminário sobre Saúde Mental. Hotel Embaixador, né? E a temática de saúde mental, eu tenho umas ideias. Aí eles, Gilson, queriam fazer um evento com o pessoal da AME. O Jason nos desafiou. Então a AME forneceu vários expositores. Participou o José Raul Teixeira, fez a conferência de abertura. O Divaldo fez um workshop, né, sobre saúde e paz, isso no domingo. E nós tivemos o Jorge Andréa participando, o Jaider Rodrigues de Paulo, da AME Minas, o Roberto Lúcio, da AME Minas Gerais. Tivemos o Júlio Pedro Pérez, né, de São Paulo, o Nubor Facuri, o grande neurocirurgião, Humberto Ferreira. Uma reunião de pioneiros aí, não é? Tivemos o Alberto Almeida participando, a doutora Marlene Nobre, ela que inclusive fez a coisa de abertura no sábado, né? O Raul fez na sexta-feira à noite, ela fez no sábado de manhã. Tivemos também a presença a minha presença como palestrante e do Gelson, né? Como colaboradores aqui da AME Rio Grande do Sul. Foi um evento muito impactante, e esse evento aqui, Paulo, gerou uma outra produção, que é essa revista
que é a Reencarnação, uma revista editada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Concomitante ao evento, foi lançada a revista também. E os articulistas da revista eram alguns expositores, né, que participaram do evento. Então, a revista foi também sobre saúde mental. Então, foi o primeiro evento científico formal, até o embaixador, nessa parceria Fergs e Amergs, promovido pela Fergs, mas com o apoio e os palestrantes também da AME. A partir daí, nós surgimos a ideia de fazer o primeiro congresso médico espírita do Rio Grande do Sul. Bagé já tinha feito um seminário lá. Em Bagé, né? Foi o primeiro evento médico espírita a nível estadual, foi feito pela Bagé, pelo Nicanor. E nós, então, fomos fazer o nosso primeiro evento em 2001. Primeiro Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Concepção Espírita de Saúde e Novas Perspectivas da Atualidade. Julho, importante, 21, 22 de julho de 2001, né? Aqui está o Nilton Andrade, está o Dr. Nelson Lemos, aqui está a mesa composta, está a Grades, está a doutora Marlene, alguns componentes, né, daquela época. E esse evento foi feito no Praça São Rafael, um evento que lotou. Aqui o Nicanor, foi o que fundou a AME Bagé, né? O Coral de Bagé, que nós copiamos lá da AME Bagé, que nos apoiou, nos trouxemos, né? Estava o Sérgio Felipe de Oliveira, um auditório cheio, né? Então lotou, né? A doutora Marlene, Sérgio Felipe de Oliveira, colegas de São Paulo. Então foi o primeiro evento de 2001. Como tu falaste, esses grupos de estudos também que nós estávamos fazendo na AME, passaram a interessar outros colegas médicos. Aí o Márcio Selig, que trabalha no Hospital Cristo Redentor, quis levar um grupo de estudo para lá. E aí nós fizemos algumas palestras também para o corpo clínico do Hospital Cristo Redentor. Né? Muito interessante, o pessoal adorou e foi tão impactante que eles quiseram criar um grupo de estudo. E começamos, então, como o grupo de estudo exigia estudos semanais, não tínhamos muito tempo, eu posso fazer alguns seminários lá no Cristo Redentor. Talvez tenha sido o primeiro grupo de estudo em espiritualidade dentro de um hospital no Rio Grande do Sul. Provavelmente. É. E essa iniciativa também foi levada no Hospital Ernesto Dornelles. Né? Foi conversado com a diretora do hospital, passado por a aprovação unânime da diretoria do hospital, com também apoio da capelania do hospital. Nós fizemos um evento sobre saúde e espiritualidade no Hospital Ernesto Dornelles. E com o mesmo sucesso, o mesmo impacto, teve no Cristo Redentor. E é um hospital que, de modo interessante, é o primeiro que nos abriu atualmente as portas para a nossa capelania espírita. Ah, é? Que bacana. O trabalho está sendo desenvolvido lá. E foi tão impactante como no Cristo Redentor que eles nos convidaram também a introduzir um trabalho regular, né, um estudo mensal, semanal, que na época tivemos que recusar porque não dávamos conta de tantas atividades, tantas exigências. Então, nosso trabalho foi mais de levar assim, palestras, algumas vezes, alguns eventos mais pontuais. Né? Então, em 2001, primeiro Congresso Médico Espírita da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Tá? Aí, em 2004, fizemos o segundo Congresso Médico Espírita. E aí já havia esse vínculo com o Hospital Espírita. Já estava no hospital. Convidamos o hospital para participar com a gente, foi o apoiador, né? Novamente com o apoio da federação. E nesse evento, segundo o Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul, né, saúde, perfeita harmonia da alma. Esse foi o tema do segundo Congresso Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Esse sim, nosso irmão Divaldo veio autografar um livro, né? Veio participar. Na época, né? E nós, inclusive, fizemos uma homenagem a ele. Não sei se quantos anos de mediunidade ele tinha. Bem novinho ali, né, Gilson? E damos uma placa em homenagem a ele, né, pelos anos de dedicação
a doutrina espírita através da mediunidade dele. Que idade tu tinhas mais ou menos nessa época? Essas coisas a gente não fala, Paulo. Nem me lembro. E fizemos uma homenagem também à Folha Espírita, que estava de aniversário, né, esse ano. E quem entregou também a placa, como fizemos a placa para o Divaldo, fizemos a placa aos 30 anos da Folha Espírita. Em 2004 ela fez 30 anos de fundação. E aí José Jorge, que na época era o presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre, foi quem entregou a placa à doutora Marlene, né, representando a Folha Espírita. Sérgio Felipe, o Sérgio Lopes. E como vai haver essa parceria com o EPA ofereceu uma janta aos congressistas, né, aos expositores, lá para eles conhecerem também o hospital. Isso foi no sábado à noite, a janta lá no EPA. Estava o Sérgio Felipe de Oliveira, a doutora Marlene, eu, o Gelson, o Sérgio Lopes, assim, os colegas da AME, né? E essa janta foi muito interessante, porque nós começamos a conversar sobre vários projetos, várias ideias, de maneira descontraída. Ah, isso e aquilo, que a gente faz tal coisa, vamos fazer tal proposta. E a janta transcorreu dentro daquela fraternidade, daquela conversa informal, também desses ideais de tarefa que nós estávamos idealizando. Divaldo fez o encerramento do congresso no domingo. E ali veio a primeira orientação que nós recebemos pelo Divaldo de Francisco Spinelli, já lá na mesa, durante o evento, no encerramento. Divaldo disse: olha, Gilson, Francisco Spinelli está aqui, e ele está dizendo que esse evento ele significa a consolidação do paradigma médico espírita no solo gaúcho. Está te abraçando e incentivando ao trabalho. Francisco Spinelli. E eu convido... 9 anos depois da fundação. 2004. E eu convidei o Divaldo a visitar o hospital. Fazia muitos anos que ele não ia ao Hospital Espírita. E eu tinha o interesse de fazer um trabalho mediúnico com o Divaldo. Claro que eu não falei isso para ele. Só convidei: Divaldo, vamos fazer uma visita para o hospital. E o Divaldo, ele é muito discreto, ele geralmente não aceita esse tipo de convite, mas ele aceitou. E na segunda-feira pela manhã, então, nós recebemos o Divaldo no Hospital Espírita, que foi documentado, está aqui, né, ele sendo na mesa da diretoria do Hospital Espírita, lá com o José Jorge, eu, estava ali a Georgeta, a diretoria do hospital, né? E aí o Divaldo, então, aqui dá um bolinho, estamos cantando parabéns nessa foto para o Divaldo, porque era na época do aniversário dele, naquela semana do aniversário dele. E a Jo comprou um bolo, fizemos uma surpresa, ficou muito feliz, e cantamos o parabéns. Isso que já foi depois no final da reunião com o Divaldo. Mas coisas muito interessantes aconteceram nessa reunião, Paulo. Dizem que foi uma reunião memorável, né? Foi. Aqui é uma outra foto. Está o Sadi Salatino, vice-presidente do hospital, José Jorge, presidente, nosso irmão Divaldo. Aqui o grupo também em recolhimento, né? Aí o Divaldo chegou na sala da diretoria, sentou e imediatamente começou a passar as orientações espirituais. A primeira, o espírito que Divaldo, então, relata ali no ambiente é do nosso irmão Venâncio. Aqui a foto também do grupo, né? Do nosso irmão Venâncio, que foi um dos diretores do hospital, um português, já havia desencarnado. E Divaldo, então, dá toda a característica dele: olha, calvo, baixinho, papai, trabalhava como também pessoa mecânica. Divaldo foi descrevendo a entidade, e ele está aqui abraçando vocês, né? E aí começou a aparecer outros espíritos ali na reunião nossa. E o Divaldo, então, foi relatando, né, descrevendo as entidades e foi repassando algumas orientações que ele recebia.
Aí uma entidade botou um buquê de orquídeas na minha frente. O Divaldo diz, olha, essa entidade está dando essas flores em homenagem ao trabalho que a AME desenvolveu no final de semana, né, em homenagem ao Congresso Médico Espírita. E o Divaldo deu o nome da entidade. Eu até anotei na minha agenda, anotado lá em casa, eu não me recordo o nome. Nunca tinha ouvido falar daquela entidade. E ele está dizendo, Gilson, o Divaldo falando, que ele morava na rua Oscar Pereira, número tal, e ele subia o Morro da Glória para buscar orquídeas. Tinha uma orquídea dentro de casa. O Divaldo deu toda a característica de onde ele morava. E então ele está te dando essas orquídeas. Tá? Eu anotei o nome da entidade. Depois de muitos anos, pegando as atas antigas do hospital, em que havia lá o nome das pessoas que colaboravam, como médium passista, como dirigentes do hospital, eu encontrei o nome dessa pessoa, numa ata antiga. Ele era um colaborador, um médium passista que colaborava lá no hospital. Mas eu não me recordo o nome dele. E aí vieram várias entidades. E aí o Divaldo começou a dizer o seguinte, olha, sabe aquele assunto que vocês conversaram? O Divaldo não estava no almoço, na janta no sábado. O Divaldo chegou no domingo e já chegou e já deu a palestra no domingo. Então ele não participou, nem sabia que havia ocorrido essa janta. Então o Divaldo falou, olha, está aqui o nosso irmão Conrado Ferrari, que foi um dos presidentes do hospital, e está o Ângelo Agarro. O Ângelo Agarro foi o primeiro presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E foi essas duas entidades que mais trouxeram orientações para nós naquele dia. Então, o Ângelo Agarro falou assim, sabe aquela conversa que tiveram na janta sobre tal assunto? Ângelo Agarro está dizendo que tais entidades, Casal Salcedo, vai ficar responsável por esse projeto de vocês. E essa outra tarefa vai ficar Hélio de Castro. E ali foi começar a relatar que havia esses expoentes do movimento espírita gaúcho, que foram grandes espíritas do passado, estavam ali. Uma equipe, uma pleiade de espíritos, né? E cada um, o Ângelo Agarro foi dizendo, pelo advento do Divaldo, da nossa conversa informal, que a gente achava que, né, nem tínhamos ideia da repercussão que estava sendo acompanhada, ou talvez até intuído por eles, né? O Divaldo foi relatando o que nós conversávamos e pontuando quem eram os espíritos que ficariam responsáveis em nos ajudar e nos dar todo o apoio nesse sentido, né? Então foi realmente uma reunião memorável, né? E essa reunião foi até perto do meio-dia, ele tinha que dar uma entrevista no Jornal do Almoço, e aí depois nós encerramos com esse bolinho ali, parabéns com o Divaldo, né? Então foi muito bacana. E aí também vem referendar, né, Paulo, aqui que falamos no início, que realmente a AME, ela surgiu com todo esse respaldo da espiritualidade. Porque realmente a coisa aconteceu de uma maneira muito rápida, se desenvolveu o trabalho de uma maneira muito consistente. Então, além da orientação do Bezerra pela Marlene, por demais médios lá em São Paulo, o Divaldo também trazendo ali a palavra do Francisco Spinelli e de outros colaboradores que estavam ali apoiando desde o início a tarefa da AME. Então, a AME sempre contou com o apoio da espiritualidade, né, com as orientações da amiga. O Divaldo sempre nos acompanhou, participando dos eventos e também trazendo sempre alguma informação, alguma orientação, como aconteceu nesse encontro no Hospital Espírita de Porto Alegre. Nos anos seguintes, se não me falha a memória, Gilson, tu começaste a ter também uma participação junto à AME Brasil. Né? Exato. Aí como é que se deu isso? Aí nós começamos a participar nos eventos da AME Brasil, claro, como AME Rio Grande do Sul. Passamos então a acompanhar todas as atividades, todos os Mednesps, né, que eram os encontros médicos nacionais que ocorriam em São Paulo, né? O Mednesp começou com a AME São Paulo, por isso que é Mednesp, né? Médico Espírito de São Paulo.
Depois, com a fundação da AME Brasil em 95, a AME Brasil passa a assumir. Então, a partir de 97, não é mais a AME São Paulo que organiza, mas sim a AME Brasil, e é um encontro a nível nacional. Além do encontro nacional de todas as AMEs que foram fundadas no Brasil, congregando elas, e onde também havia também as eleições da nova diretoria, cada 2 anos, havia o MED-INESP, né, que é um congresso internacional com colegas do exterior. Aí nós trouxemos vários colegas importantes que deram um impulso muito grande na pesquisa. E aí nós começamos então a nos envolver, né, e a editora Marlene nos convidou a participar da diretoria como secretário da AME Brasil. E Gilson, foi nessa ocasião, pode contar para nós, quando é que houve essa aproximação maior do Bezerra, mesmo através da psicofonia, mediunicamente, foi nesse evento em São Paulo, foi nesse MED-INESP? Não, na verdade, a AME São Paulo ela foi fundada lá na década de 60, se não me engano, né? E desde aquela época eu já havia orientações do Bezerra, né? Pelo próprio Chico. Pelo Chico. Então o Bezerra sempre nos acompanhou. E como nós também tínhamos essa relação com o Bezerra como médium, né, também por nosso intermédio, o Dr. Bezerra passou também a dar algumas comunicações nos eventos da AME. A primeira comunicação foi no evento lá na AME Bagé, em Bagé. E aí, no encerramento, o Dr. Marlene pediu para mim fazer a prece, e no encerramento o Dr. Bezerra veio e deu uma comunicação de incentivo, né, no final do congresso. Aí no Inhambi, que houve no Inhambi, o Divaldo que fez a abertura, a doutora Marlene disse: Gilson, o Bezerra quer deixar a palavra neste evento. E falou que é por teu intermédio. Eu levei um susto, porque o Inhambi estava lotado, né? Aquilo cabe 7.000 pessoas, né? Não sei quantas pessoas tinha naquela época, mas estava lotado o Inhambi. Eu sempre fui muito tímido, porque o doutor Bezerra você pega no contrapé, né? Ele todo fazendo oração, ele vem e pega, porque se eu, né, souber que antes, eu acho que eu fico na defensiva e atrapalho. E quando ela me falou, eu fiquei nervoso, fiquei ansioso. Puxa, né? E agora? Bem, mas se ele falou, doutor Marlene, tem que confiar. Aí eu falei: Marlene, então eu vou me recolher para o meu quarto lá no hotel, ficar em repouso, em oração. E na abertura, no encerramento, eu retorno. E aí realmente foi a primeira comunicação do Bezerra para o meu intermédio no MED-INESP. E aí houve outras possibilidades, né, do contato do nosso bondoso amigo. Talvez a gente possa pular para o ano de 2009, né, em que houve um marco importante também aqui da ação da Mergs no nosso meio gaúcho, né? Quer contar um pouquinho essa história? 2009, do qual tu se refere ao... O MED-INESP em Porto Alegre, o primeiro fora de São Paulo. Sim. Antes disso, Paulo, só recordando, foi também fundado a Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul, a AGE. E em 2005, eles nos desafiaram a fazer um evento conjunto, né? E nós aceitamos a proposta e foi feito daí, em novembro de 2005, o primeiro congresso médico jurídico espírita, uma parceria da AGE, a Mergs, apoio da Federação Espírita, né? Também no Praça Rafael, a Grades era presidente, nos apoiou, tá, a doutora Marlene, o pessoal da AGE aqui presente, né? O nosso irmão Miller ali, né? Também um auditório cheio, né? Todos os eventos, sempre muita procura. Nesse evento estava o nosso querido Cícero. Aqui é bom o pessoal dar uma olhadinha, porque ele que foi o que trouxe essa orientação da doutora Marlene para fundar a AME Rio Grande do Sul, que nos procurou lá no início da nossa conversa. Aqui nossos colegas, né, o Marcos, o João Paulo da AME, da AGE, desculpa.
E aqui uma mesa que a gente discutiu sobre esquizofrenia, uma entrevista do jornalista com a diretora do hospital, né? Então, ali também foi um evento importante, considero. E todos os eventos, os Medinest, eram em São Paulo, que era a região mais central, mas ao mesmo tempo bastante cara, né? Bastante cara e sempre muito trabalhoso, doutora Marlene. Aí, em 2007, nós propomos levar a AME para fora de São Paulo. E como nessa época a AME Rio Grande do Sul já tinha destaque, era uma das AMEs mais ativas, das mais organizadas, e a norma sempre diz, tudo vem por méritos, né? Então, em 2007 foi feita a proposta, e aí foi aprovada. Fazer o MEDIAS 2009 em Porto Alegre. Então, foi o primeiro encontro médico espírita a nível nacional fora de São Paulo. E quem abraçou, quem acolheu, a primeira AME a trazer o Medinesc para no outro estado foi a AME Rio Grande do Sul, exatamente pela confiança que a doutora Marlene depositar no trabalho do grupo daqui de Porto Alegre, né? E o que é mais interessante? Foi o primeiro evento dentro de uma universidade, né? Porque o evento foi dentro da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um evento que na verdade durou uma semana. Nós daí criamos junto com a URGS a Semana Ciência e Espiritualidade, com vários debates desde segunda-feira, manhã, tarde, na área da educação, na área da filosofia, na área da ciência, na área jurídica, trazendo expositores, né, usando várias salas, várias estruturas da universidade, e o apoteose, o apogeu do evento seria o Mednesp, que começaria na quarta-feira à noite e iria até no domingo, né? No sábado, encerraria no sábado. Então o Mednesp foi o coroamento, o encerramento da semana científica, né? Semana sobre ciência e espiritualidade, e nessa parceria a Mergs e URGS, né? A gente assinou um contrato, foram todos os trâmites com apoio e aprovação, né, da diretoria da URGS, né, do diretor na época. E então foi um evento que gerou bastante impacto e também movimentos também contrário, né? Teve alguns institutos, o Instituto de Física lá que deu contra, né? Tentou ir falar com o reitor, e como ele não tinha muita ressonância, porque a universidade nos abraçou, e como o reitor falou para ele, que chama de ciência não é ciência, tem que te atualizar. E ele estava ali no meio que é para discutir ciência, né, inovações. O meio universitário é para isso, é para o debate, é para gerar, né, os contraditórios. E estava aberto, como qualquer outro profissional, de estar lá também no nosso congresso, nas perguntas que haviam ao palestrante, os debates, ele participar, mas não apareceu, infelizmente, né? Nós tínhamos até um físico lá que nós trouxemos, né, que era budista, alguns físicos que estavam já se dedicando à espiritualidade. Então, perdeu a chance de criar um debate rico, né? E com o apoio da rádio da universidade, do meio de comunicação, um evento também que lotou ali o salão de atos da URGS. E foi muito bom. E o nosso Mednest, nossa reunião da Assembleia Geral, que a gente faz no Mednest, foi na sede da FERGS. A FERGS cedeu daí o espaço. A Grades, na época, era a nossa presidente também, como o Jason, o Newton. A Grades foi uma pessoa que sempre nos apoiou, nos acolheu de braços abertos, fez uma recepção muito carinhosa, muito bonita, assim, aos presidentes das AMES, um coquetel lá, um chá, né, maravilhoso, assim, com muito carinho. E nós fizemos aí nossa assembleia na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Foi uma oportunidade que também não perdemos de fazer uma homenagem à doutora Marlene ao final do evento, né? Exatamente. Eu me lembro que eu fui no centro buscar a placa, né, para fazer a entrega ali no Isso. momento do encerramento. É.
muito emocionante aquele fechamento do encontro, né? Sem dúvida. E talvez possa comentar, porque houve uma outra iniciativa dentro desse objetivo de fazer a divulgação de modo acadêmico, científico, que foi aí uma iniciativa tua, né, não tanto institucional, mas junto a uma universidade aqui, a uma faculdade aqui em Porto Alegre, levar o primeiro curso de pós-graduação também em espiritualidade, né? Como sempre, a AME Rio Grande do Sul preocupada assim, em fazer essa conexão, de fazer um trabalho de pesquisa. Havia já uma cadeira de saúde e espiritualidade na Faculdade Federal do Ceará. A primeira cadeira optativa dentro da medicina. E já havia um curso de extensão também na Universidade de Santa Cecília no Santos, sobre saúde e espiritualidade. Então já havia algumas cadeiras começando nas universidades, mas não havia nenhum curso de pós-graduação, né, Paulo? E o que nós observávamos assim com os eventos da AME? Que a espiritualidade era algo inerente, que fazia parte da dimensão do ser humano, mas que ela tinha sido esquecida pela medicina. Nós tínhamos que resgatar. Assim como nós temos a dimensão cognitiva, a questão da sexualidade, a questão social que a gente vê no nosso consultório, e na nossa anamnese nós temos que focar toda a dimensão do ser humano, onde ele trabalha. Muitas vezes a doença está ligada ao tipo de trabalho do paciente, se trabalha numa mina de carvão, né, o estresse, enfim. Então todo o meio social que ele vive interfere na saúde do paciente. Então a anamnese ela tem que compor perguntas que possam abarcar o indivíduo na sua totalidade. Mas não se faz isso com a dimensão espiritual, sobre a questão da espiritualidade, né, da religiosidade do paciente. Como isso não havia, como Koenig, nas pesquisas dele lá nos Estados Unidos, mostrou que cerca de 90% dos pacientes queriam falar com o seu médico sobre as questões religiosas, sobre as questões espirituais, mas os médicos não estavam preparados para isso, não davam espaço, e nem foram preparados na universidade, na faculdade de medicina, para focar essas questões junto ao seu paciente. Nós vamos criar um curso de pós-graduação para ampliar isso aí, preparar os profissionais de saúde para poder focar no seu consultório, a nível médico. E essa foi a proposta. E aí começamos com algumas conversas, conversamos com a Unicinos, conversamos com a Universidade de Santa Cruz, com a Monteiro Lobato em Porto Alegre, havia interesse de várias universidades, mas a nossa preocupação era manter o curso dentro do paradigma médico espírita também, e não desviar para outras finalidades. Então, nossa proposta às universidades era que o corpo de professores foram feito pela Amergs. A Amergs nós queríamos dizer quem eram os profissionais. E algumas universidades, não, nós até aceitamos, temos que mesclar com os profissionais da universidade, pelo menos 30%. Aquela coisa de negociação, né, Paulo? Tentar num denominador comum. Só que daí a Faculdade de Monteiro Lobato, ela aceitou, até porque eles não se tinham preparado para esse assunto. Não, pode... Então foi como foi a faculdade que abriu as portas e deu toda a liberdade para nós fazer o curso como nós queríamos. Então eu organizei o programa, né, com os professores, criamos as emendas das disciplinas, embasamos, encaminhamos toda a justificativa para a faculdade, foi aprovado, foi encaminhado para o MEC. Então realmente foi a primeira faculdade, a primeira curso de pós-graduação foi em Porto Alegre, por iniciativa da Amergs. Hoje temos também na Universidade de Caxias do Sul, né, na UX, lá com a iniciativa do Vitório, da Samira. Nós damos todo o respaldo, ajudamos na organização, e essa ideia se expandiu para todo o Brasil. Hoje nós temos várias universidades já que têm pós-graduação em saúde e espiritualidade. Universidade Fluminense do Rio,
Botucatu, São Paulo, né, na Unifesp, São de Botucatu, outras universidades, Santa Cecília, não sei se continua só a extensão, tem, mas várias parcerias foram sendo realizadas entre as AMES em todo o Brasil com o meio universitário. Saindo um pouquinho agora dessa linha do tempo que a gente vem construindo, uma característica aqui da nossa AME Rio Grande do Sul, que acho que desde o início foi se consolidando, desenvolver esse tema da psicologia espírita da Joana de Ângeles, né? Através do Gelson. Sim. O que tu tens aí de lembrança desse aí, processo? Quando nós fundamos a AME Rio Grande do Sul, acho que já no outro ano, fazem aqui 20 anos da série, né? Fez o ano passado. Então tem que calcular. Foi 2002, não me lembro quando foi o ano que o Gelson entrou em contato com o Divaldo com essa proposta. Mas foi no início da AME também, a ideia de fazer um estudo da série psicológica. O Gelson entrou em contato com o Divaldo. O Divaldo falou, daí mandou uma mensagem dada pela nossa irmã Joana de Ângeles ao Gelson, dizendo que ela mesma estaria diretamente intuindo ele, né, e apoiando o trabalho. Aí então, com o aval do Divaldo e com o respaldo da nossa irmã, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, começou a se criar então uma proposta de estudo baseada na série psicológica, que depois foi sendo ampliada, naquela época era menos volumes, e essa também iniciativa partiu do Rio Grande do Sul. E aí, o primeiro grupo foi aqui em Porto Alegre, depois com o casal Sinotti, né, a Iris e o Cláudio Sinotti, foi colocado na Mansão do Caminho, nós encaminhamos, o Gelson encaminhou todo o material, as apostilas para o Cláudio Sinotti, e aí eles botaram também na Mansão do Caminho, já também tinha, depois Curitiba também, com o Marlon, né, e os grupos foi se espalhando por todo o Brasil. Aí o Divaldo nos convidou para fazer o encerramento da primeira turma lá na Mansão do Caminho, na Bahia. O Cláudio Sinotti e eles nos convidaram para eu, Gelson, estar lá presente, fazer a aula de encerramento. Eu falei, olha, Gelson, eu só acolhi, a AME só acolheu a tua proposta, foi a gestor, né? Mas quem idealizou foi você, então não tem por que eu ir, vai você. E aí, nos representando, né, a AME Rio Grande do Sul. E aí, eu já fez a aula de encerramento da primeira turma lá na Mansão do Caminho. E fizeram um seminário também, ele e o Divaldo, sobre a série psicológica. E o Gelson chegando lá na Mansão do Caminho, o Divaldo disse, olha, Gelson, eu não vou falar. Eu quero escutar você falar, porque eu quero também entender o pensamento da Joana. E o Gelson, mas Divaldo, eu preparei assunto para meio seminário, porque outro seminário é teu e o povo está te esperando, né? Quer te ouvir falar. E eu não tenho condições de desenvolver todo o espaço porque não preparei. Aí o Divaldo, então o Divaldo também falou, né? Então os dois apresentaram um seminário em conjunto sobre a série psicológica lá. E aí o Divaldo começou também a incentivar, a fazer reuniões com os grupos que já estavam formados. E hoje nós temos o grupo de estudos praticamente espalhado por todo o Brasil, no exterior, e agora a FEB, a Federação Espírita Brasileira, também está iniciando um trabalho lá com o auxílio do Daniel, lá da AME Brasília, Tiago da AME Planalto, com orientação do Gelson, um grupo de estudo também lá em Brasília, junto à FEB, da série psicológica. E só também ressaltar, né, Paulo, nessa história, que em 2015 houve o falecimento da doutora Marlene Nobre, em janeiro, que nos pegou de surpresa. A gente já sabia que ela tinha uma insuficiência cardíaca grave, né, mas nós não esperávamos que ela ia naquele ano, e nos chegou a notícia do seu desencarne. Ela estava na casa de veraneia, em São Paulo. O filho convidou ela para voltar, ela não quis voltar naquele dia, disse que voltaria no outro dia. Ela acordou pela manhã, teve um pouco de dispneia. O pessoal
buscou o remédio dela e ela disse assim, papai está aqui. E ela disse, quando ela falou papai está aqui, ela enxergou o pai dela desencarnado. Os pais dela eram espírita, né? Dedicadíssimo, o pai dela um espírita militante, dedicadíssimo. E aí ele veio recebê-la e ela desencarnou nesse instante. E aí tivemos que, eu era o vice-presidente da doutora Marlene, tivemos que assumir a presidência. E nesse ano foi o Mednesp em Goiânia, em Goiás, Goiânia. E aí foi feito então a eleição na diretoria e acabamos nós assumindo, com o apoio de todos os grupos, que era o pensamento dela, eu não sabia disso, ela já tinha orientado as AMES que gostaria que eu permanecesse no lugar dela. E no próprio velório que houve lá em São Paulo, nós estávamos lá, o nosso querido Roberto Lúcio Sidilson, ele era o vice dela, né? Antes de mim ele tinha sido vice dela. Nessa gestão era eu que estava de vice dela. Eu sabia que a doutora Marlene queria que você fosse o presidente, então a mesma dedicação e lealdade que eu tinha com ela, tu terás da minha parte, veio e deu todo o apoio, o pessoal me apoiou, né? O pessoal me acolheu, e isso foi muito importante, esse apoio e essa união de todos. E aí, assumindo a AME Brasil, nós deixamos de lado a direção da AME Rio Grande do Sul, que até aquele momento eu era o presidente, e aí assumiu o Paulo, né, Rogério. Foram quase 20 anos, né, Gilson? Sim. Desde a fundação até esse momento. O cara não queria largar o osso. Mas 20 anos. Lembrando o nosso lar, né? O governador do nosso lar ficou quase que 1000 anos, né? Na presidência do nosso lar, né? Mas aí realmente não havia como a gente abarcar, né, as coisas. E foi interessante daí que foi uma coisa muito bacana que com a mudança também da direção, o Paulo assumindo. Houve também uma nova reestruturação. Sempre é bom pessoas novas, sangue novo, uma nova abordagem, pessoal com mais energia. E houve uma dinamização aqui da AME, foi muito bacana o trabalho de vocês, tem sido, né, Paulo? E aí também o surgimento da sede, eu ainda estava de presidente quando a sede começou, né? Nós tínhamos feito plano estratégico, te lembra? As bases e o planejamento estratégico foram ainda no final desse período em que tu da minha gestão, né? E aí vocês depois abraçaram o plano estratégico e desenvolveram ele com bastante eficiência, né? E como tem sido até hoje, a AME Rio Grande do Sul continua produzindo e crescendo cada vez mais, né? E esse período foi um período muito profícuo em que se começou a produzir livros também, né? Exatamente. Estou lembrando aqui um pouco antes desse ano, a série Conectando, através do Carlos Durgante, e outros livros começaram a ser Exato, produzidos. começamos pela Félix, né? Conectando, que foi 1, 2, 3 e 4. Aí na gestão da Beth também, que continuou nos apoiando, a Beth Barbieri, né? Fizemos então o primeiro livro do Conectando, Saúde e Espiritualidade. E nesse período também, lá na AME Brasil, foi feita a editora da AME Brasil. Já era uma ideia, que nós estávamos nos livros da AME, só que ditado pela Fé Editora. E aí nós levamos a proposta de criar uma editora da AME Brasil. Depois a própria AME Brasil passou a editar seus livros e das outras AMEs também, né? As outras obras que a AME Rio Grande do Sul colaborou, em várias das obras foram editadas pela AME Brasil. Né? Mas teve também essa iniciativa e até hoje a gente vê obras excelentes, né? Sendo líder de vendas em todo o Brasil, algumas delas ficando em primeiro lugar, em poucos meses a edição acabando, né? Obras com apoio da FEB, né? Com apoio das federativas, aí graças a Deus também com uma aceitação maravilhosa, né, Paula, pelo nosso movimento espírita, que reconhece a AME. E hoje a AME Brasil faz parte das entidades especializadas junto à FEB, né? Uma entidade que tem um importante papel de apoio técnico à Federação Espírita. Como nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul, a AMERGS, nesses assuntos polêmicos, aborto, eutanásia, né, a Federação nos convidava para a AME Rio Grande do Sul dar o parecer. Nós tivemos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul um debate sobre
ao aborto de crianças com anencefalia aqui e aí a Fergs nos pediu para nós representar a Fergs nesse debate. Veio a Jussara Fegali, que era a deputada federal, que tinha a ideia, o projeto, médica do Rio de Janeiro. E eu fui lá, sentei do lado dela, mulher crente, pensei que ia apanhar dela, né? E nós discutimos, foi uma discussão muito quente, né? Porque foi montado um circo, ela criou esse evento, pediu o pessoal daqui, das mulheres daqui da política, criar o evento. Com ela falava à vontade, nós tínhamos 10 minutinhos para falar. Só para dizer que componentes da sociedade foram chamados para respaldar a iniciativa. E eu não achei justo. Tu tem 10 minutos, aquele papel. Peguei aquele papel, fiz de conta que não vi, botei para o lado, e aí eu passei a trazer argumentação técnica, não religiosa, desfazendo todos os argumentos dela. E ela ficou apavorada, ela olhava para uma média da frente dela, e eu comecei a trazer argumentos neurológicos. E aí o pessoal dos jornalistas, que estava meio morto a coisa, começou a me chamar para entrevistar, eu saí, me chamaram. Daí ela falou contrário aos meus argumentos, quando eu estava dando entrevista ali fora para os jornalistas. Quando eu voltei, eu falei para ela, eu quero a palavra. Tu falaste no meu nome. Eu tenho direito ao contraditório, e ela não queria me dar. E daí eu comecei a falar no ouvido dela, se tu não dá, eu vou levantar, vou fazer um escândalo aqui. E aí ela teve que dar a palavra, então ali nós desconstruímos tudo aquilo que havia, né? E assim também a Brasil várias vezes participou lá no Senado, que havia os debates lá sobre aborto, esses assuntos da área da bioética. A FEB também nos convidava, a doutora Marlene teve lá, a Ervênia falando, defendendo, advogando em favor da vida, né, contra o aborto. E há pouco tempo, acho que no ano passado, a AME Brasil lançou um livro justamente sobre esse tema. A doutora Marlene já tinha escrito sobre os anencéfalos, né? E esse assunto continua em pauta e essa luta continua. É uma das bandeiras das AMEs, né? A bioética, né? A defesa da vida. É uma coisa que a doutora Marlene sempre pautou, incentivou as AMEs, foi uma grande guerreira, uma grande defensora da vida, conforme a orientação do próprio Chico. E hoje nós continuamos o legado que ela deixou na defesa dos mais fracos, né? A sociedade, ela é reconhecida seu valor pela sua capacidade de defender os mais fracos. E os mais fracos são as crianças que não têm voz, os velhinhos, né? E a gente, como uma instituição que tem essa consciência do nosso papel, estamos aí em defesa, então, das crianças que não nasceram. Eu acho que agora a gente pode agradecer de novo a tua vinda, esse depoimento, né? Tenho certeza que vai reavivar muitas memórias desses colegas, dessas pessoas todas que participaram ao longo dessas 2 décadas dos eventos, né? E são alegrias que superam muito as dificuldades e as contrariedades dessa trajetória. Muito obrigado, Gilson, pela lembrança. Eu que agradeço, Paulo, o convite de poder trazer um pouquinho das memórias, desse panorama, né, geral do que foi a AME até hoje, até os dias de hoje, e também agradecer a todos os colaboradores, desde lá da fundação, dos colegas que começaram e permanecem, outros que transitaram pela AME, deram sua colaboração e não puderam continuar junto conosco, e a equipe que está se renovando, os colegas atuais, essa união, essa família que nós constituímos, esse amor fraterno, esse empenho de todos os colegas. E parabéns também a vocês, da atual diretoria, a todos os componentes da Amergs, que têm feito um trabalho muito bacana aí. A gente fica muito feliz e honrado de ver, né, esse trabalho florescendo e produzindo cada vez mais.